Criança negra surge em festa familiar. O que a mãe rica descobre vai chocar todos. Era uma tarde solarenga na mansão de Helena, onde a opulência se misturava à alegria vibrante da festa. Os convidados dançavam ao ritmo contagiante de uma banda ao vivo, enquanto sorrisos se espalhavam como confete pelo ar. Um aroma irresistível de pratos exóticos perfumava o espaço, e as taças de champanhe tilintavam em um brinde a uma vida repleta de sucessos e conquistas. Helena, a anfitriã majestosa, se movia entre os convidados com graça, deslizando em seu vestido vermelho, uma verdadeira deusa da festa. Mas, de repente, um silêncio cortante caiu sobre a multidão. Uma menina, com a pele tão escura quanto a noite, apareceu na porta. Seus olhos vastos e curiosos capturaram a atenção de todos. E o murmúrio começou a crescer. Quem é ela? Alguém sussurrou. De onde veio? Indagou outro, enquanto olhares confusos se cruzavam. A criança, parecendo tão deslocada naquele mar de riqueza, desafiava a realidade cintilante de Helena. Eu sou Luana, disse com uma voz suave, mas firme. Sou filha de seu pai. O impacto das palavras era como um soco na barriga. Helena sentiu o coração disparar. Uma criança desconhecida, negra, afirmando ser parte de sua linhagem. A confusão e o choque se espalharam como um incêndio. Os convidados se entreolhavam, sussurrando com expressões de espanto e espanto. A alegria da festa se dissipava, substituída por uma tensão palpável. O sorriso de Helena vacilou. Ela conhecia seus privilégios, sua vida coberta de ouro e seda. Mas aquela revelação jogava tudo em um turbilhão. Como isso é possível? Pensou, enquanto sua mente corria de um pensamento para outro, tentando conectar as peças de um quebra-cabeça familiar muito mais complicado do que poderia imaginar. A velha avó de Helena sentou-se em silêncio, olhando a cena com um olhar que por um momento parecia ter absorvido todo o peso da história da família. Helena se aproximou da menina, tentando entender. Você é real? A pergunta saiu como um sussurro. Luana respondeu com um simples aceno de cabeça, e a expressão em seu rosto exibia uma mistura de vulnerabilidade e coragem. A pressão aumentava na mansão. Os murmúrios não paravam. Famílias que pareciam unidas começaram a mostrar fissuras. Alguns membros que antes sorriam, agora trocavam olhares cautelosos, receosos de perder o que tinham construído. Rivalidades obscuras começaram a emergir das sombras, vazando segredos que Helena preferiria manter enterrados. Enquanto as vozes dentro da mansão os calavam, Helena percebeu que alguém a observava de perto. Um primo, sempre sussurrante, parecia calculista, como se estivesse manipulando a cena para seu benefício. E a menina, pequena, frágil, poderia ser a chave para desvelar verdades antigas. O caos crescendo ao redor, Helena se viu em uma encruzilhada. Defender sua vida de privilégios ou abrir-se para essa nova realidade que ameaçava desmantelar tudo o que conhecia. O tempo corria. As verdades estavam prestes a aparecer, desafiando tudo. O que ela sempre acreditou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena estava paralisada, encarando Luana como se a menina fosse um enigma que a desafiava. A decifrar. As vozes ao redor pareciam longe, como se um túnel tivesse se formado entre ela e o resto da festa. De repente, o primo que a observava se aproximou, um sorriso cínico no rosto. Você não sabia, Helena? O papai sempre teve seus segredos, e essa aqui é só o começo. As palavras dele ecoaram na cabeça de Helena, como um tambor batendo em sua mente. Segredos? Que segredos? Ela queria gritar, mas ficou sem voz. Ao redor, os convidados estavam inertes, presos nas próprias especulações. O primo, percebendo a confusão, continuou. Aquele velho já não era mais o que parecia, não é?
Ele tinha uma vida lá fora, uma família. E você, tão bem cuidada, tão protegida, nunca soube. A tensão estava a mil. Alguém na multidão soltou um suspiro profundo e um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? O primo sorriu, mostrando dentes brancos em meio à escuridão crescente da revelação. Tô dizendo que Luana não é a única. Existem mais irmãos, irmãs por aí. Todo mundo que seu pai manteve em segredo. Ele era um homem que acumulava coisas, Helena. E a sua mãe também não era tão inocente, ele insinuou. As palavras dele eram como pragas que brotavam no ar, infetando tudo. O que mais sua mãe poderia ter escondido? Luana, ainda ali, parecia tão pequena diante da tempestade que se formava. Com as mãos trêmulas, Helena se ajoelhou, encarando a menina novamente. Por que você veio, Luana? A pergunta saiu entrecortada, quase como uma súplica. Luana olhou nos olhos. Eu vim buscar minha mãe. Venho esperando por muito tempo. Mas você é a única que pode me ajudar. Um fio de esperança surgiu entre o desespero. Helena sentiu um aperto no peito. Sua mãe? Como ela poderia estar conectada a todo esse caos? Antes que Luana pudesse responder. Uma explosão de gritos irrompeu pela mansão. Um barulho ensurdecedor, vidro quebrando. Um dos outros primos surgiu inesperadamente correndo para a saída, pálido como uma folha de papel, apontando para fora. Eles estão aqui, estão vindo. Todos se viraram em direção à porta, confusos e apavorados. Helena sentiu o frio na espinha. Quem? Quem tá vindo? O primo que havia falado com ela estava tão pálido quanto Luana, seu sorriso desaparecendo em uma fenda de medo. A verdade tem um jeito de vir à tona, e agora eles estão aqui para buscar justiça. Num piscar de olhos, um grupo de estranhos entrou na mansão. Rostos conhecidos e desconhecidos. Olhares furiosos e decepcionados. Nós sabíamos! Gritou uma mulher na entrada, seu rosto repleto de tensão. Ela puxava outra criança consigo. Uma menina com pele tão clara que contrastava com a de Luana. Você não pode esconder para sempre, Helena. O mundo da anfitriã ruía ao seu redor. As cores da festa se apagaram em uma confusão de gritos e choros. A alegria se transformou em caos absoluto. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? Que segredos estavam prestes a vir à tona? Helena olhou para Luana. A menina, já parte de seu pesadelo, agora parecia ser a única esperança em meio ao turbilhão. Você precisa me ajudar. Nós somos família, disse Luana, sua voz trêmula enquanto a confusão e a raiva se espalhavam como um incêndio pela mansão. E assim, entre segredos, mentiras e verdades gritantes, Helena percebeu que a festa não era nada comparada ao desastre que estava prestes a se desenrolar. O que a justiça significava agora? E quanto mais esses estranhos sabiam sobre ela, sobre seu pai, sua família. Uma tempestade se aproximava e o passado de Helena estava mais vivo do que nunca, pronto para engoli-la. Helena encarava Luana, sua mente a mil, quando o caos tomou conta da sala. A mulher que tinha atravessado a porta estava agora em frente a ela, sem qualquer intenção de recuar. A tensão era palpável. Quem é você? A mulher gritou, e a frase reverberou pelos ouvidos de todos. Você não pode estar aqui! Você não faz parte disso! O murmúrio se intensificou ao redor. As pessoas começaram a se afastar, formando um círculo em torno da cena desgarradora. Helena se virou para o primo, seu espírito aflixado. Mas ele parecia tão perdido quanto ela, sua expressão confundida. O que está acontecendo? Ela sussurrou, sua voz quase se perdendo no ao redor. Você realmente não? Se lembra, Helena? Você não sabe onde sua história começa? O primo respondeu, sua voz agora mais baixa, mas ainda carregada de veneno. O rosto de Luana estava pálido, seus olhos grandes refletindo um abismo de dor e expectativa. Helena sentiu tudo girar. Para de falar. Você está falando besteira. O pânico crescia, pulsando dentro dela. Mãe! A voz de Luana ecoou na sala. Ela é a mamãe da outra menina. Todo o ar pareceu sair novamente da sala. O silêncio era ensurdecedor. Helena não entendia. O que você está dizendo? Gritou, a adrenalina fazendo seu coração disparar. Eu sou a mãe da criança que você vê, e aquela mulher é a minha irmã. A mulher que tinha entrado gradualmente se aproximou dela. Luana, a expressão em seu rosto passando de furor para um estranho receio.
Ela é minha filha. Chocada, Helena olhou para Luana, então para a mulher, que finalmente se revelou como uma presença familiar que ela nunca tinha notado. Era alguém que ela tinha visto em fotografias antigas, pausadamente enciclopédicas. Não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. Luana é fruto do erro de seu pai, disse a mulher. Sua voz agora mais controlada, mais carregada de dor. E não sou só eu. Haviam mais, muitas outras. Ela marcou cada palavra com um mope profundo. E o jeito que Helena começou a entender era como um quebra-cabeça se completando de forma cruel. Ele protegia você. Não se preocupara com nós. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, desenhando um retrato de horror e confusão. Era como se cada novo elemento da revelação a golpeasse como uma onda, uma após a outra. Não, ele me amava! Ela tentava se convencer, mas a verdade balançava em sua mente como um vitral quebrado. O passado de seu pai se tornava uma tapeçaria de mentiras. Amava? Que tal os casos escondidos em outras cidades? As cartas que o entregador deixava na porta. As visitas furtivas que sua mãe nunca permitiu que você visse. O primo interrompeu, e com isso o chão sob os pés de Helena ruiu completamente. Uma rede de segredos se tecia entre eles, e ela agora era a tecelã daquela história. Não sabia. E quem mais? As perguntas flutuavam no ar entre ela e a mulher, que agora tremia. Luana se aproximou de Helena, segurando em sua mão pequena, como se ela fosse a única âncora em um mar de imprevisibilidades. Então um grito cortante rompeu de trás de Helena. Mãe! Era uma voz familiar, conhecida. Era a irmã de Helena. Ela tinha chegado à festa, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu ouvi que você estava aqui, mas o que é tudo isso? Nesse momento, um silêncio profundo envolveu toda a sala. O tempo parou. O que aquela criança tinha que ver? Quem mais estava a caminho? Helena olhou para Luana e então para a mulher. Se segredos já estavam vindo à tona, de onde mais eles iam surgir? A vida clássica de Helena tinha se tornado um labirinto de mentiras e verdades cruéis. Os sussurros e as expressões ao redor a acusavam e a expunham. Ela sentiu a gravidade do ocorrido. As sombras que se projetavam atrás dela tornavam a sala pequena e claustrofóbica. Vocês não podem ficar aqui, Helena gritou, mas ecoava vazio. Enquanto a verdade ardia, ela percebeu que não tinha mais controle. Seu mundo nunca mais seria o mesmo, e no fundo, algo lhe dizia que o pior ainda estava por vir. O que mais havia escondido a história de sua família? Estaria ela pronta para enfrentar a tempestade? O tempo parecia congelado. Helena encarava sua irmã. A revelação dela estalando no ar como um estilhaço de vidro. Você, minha irmã? Foi tudo o que conseguiu murmurar. A expressão da irmã revelava confusão, dor e uma sensação de traição. O que está acontecendo aqui? Sua voz tremia, cheia de angústia. Luana olhou entre as duas, como se estivesse perdido no meio de um incêndio. O que eu faço aqui? A tensão era tão densa que dava para sentir o cheiro de medo pairando no ar. Você não pode ficar aqui. Você não tem nada a ver com isso. Helena gritou, mas sua voz soava fraca, quase implorativa. Ela olhou em volta, procurando apoio, mas os olhares de todos os convidados agora pareciam laser. Cortando. A música do começo da festa se transformou em uma sinfonia de gritos, a alegria trocando de lugar com a raiva e o julgamento. O caos chacoalhava no ar. Um sussurro percorreu a multidão. Como isso é possível? E agora? A verdade é mais escandalosa do que imaginamos. As vozes se misturavam numa cacofonia de especulações e acusações. Helena arfou, sentindo o aperto no peito crescer. Vamos sair daqui! Helena puxou a irmã pelo braço. Mas antes que pudesse levá-la, a mulher que havia entrado parou diante delas, com um olhar que parecia fogo. Você não pode simplesmente encerrar essa conversa. Você tem que encarar sua verdade, Helena. As palavras dela ressoaram como um trovão. A revelação parecia maior do que a própria festa. Um grupo de rostos conhecidos no fundo, antigos amigos e parentes, começaram a se aproximar, empurrando-se uns aos outros para ver o que estava acontecendo. O pânico os dominava. Você precisa ouvir o que ela tem a dizer, um primo gritou, sua voz tremendo. Não é só a Luana. Existem outras pessoas que merecem saber. Helena sentiu um mundo girar, a realidade esmagando-a. O que mais você sabe? O que mais está escondido?
Antes que alguém pudesse responder, um homem alto e encapuzado entrou na sala. Seu olhar era frio como aço, e sua presença fez o burburino cessar imediatamente. Ele não parecia parte da festa. Sua aura vibrava com uma tensão que a fazia suar frio. Você não tá. Segura aqui, Helena, ele disse, sua voz grossa. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê? A pergunta escapou da boca de Helena como um grito de desespero. O homem caminhou até ela, suas palavras cortando o ar. Sobre seu pai, ele não é quem você pensa que é. O que você desconhece poderia destruir tudo. As reviravoltas eram muitas. A mente de Helena estava numa tempestade. Destruir tudo? Como assim? O homem puxou um envelope de dentro do casaco e jogou-o nos pés de Helena. Esse é um segredo que você deve descobrir. Seu pai não era apenas um marido e pai. Ele também teve um passado sombrio. Existe uma vida que ele escondeu, trouxe. Você e sua irmã muita dor, e por isso ele pagou. Os olhos dele estavam ardendo com uma intensidade que parecia desafiar a própria realidade. Helena engoliu em seco, o medo tomando conta. Por um instante seus olhos se encontraram com os de Luana, que transbordavam em anseio. O que está dentro desse envelope? O que está acontecendo, Helena? As palavras eram um clamor. O silêncio se instalou. Todos os olhos estavam sobre o envelope no chão, e um peso imenso pairava no ar. Helena sentiu as mãos trêmulas, seu coração pulsando com força. Ela hesitou entre pegar e abrir, e o peso da escolha parecia insuportável. Embora o desejo de saber fosse esmagador, o que poderia haver ali que mudaria tudo? Não tenho certeza se estou pronta para descobrir, pensou, um nó na garganta. E se a verdade for mais devastadora do que qualquer mentira? Com uma coragem vacilante, ela estendeu a mão em direção ao envelope, enquanto o mundo à sua volta se tornava um borrão de expectativa e medo. O que mais sua família poderia esconder? O que sua vida realmente significava? E quando a verdade finalmente emergisse, haveria um modo de recuperar o que ela perdera. As luzes da mansão tremeluziram por um instante, como se o próprio tempo tivesse fazendo pausa para testemunhar o momento. E em meio à escuridão, ela sabia que, independentemente do que encontrasse, nada seria igual novamente. O tempo parecia congelado. E Helena encarava o envelope no ponto. Tchau! Sua mente uma tempestade de perguntas e medo. O homem de capuz observava, quase como se esperasse ansiosamente por sua reação. Ela respirou fundo, o coração disparando. O que pode haver ali que eu não saiba? O desejo de entender era avassalador. Em um ato de coragem, inclinou-se e pegou o envelope. O papel era fio e pesado nas suas mãos. Enquanto ela abria lentamente, uma cópia amarelada de um documento saiu de dentro, deslizando sob seus dedos. Era uma certidão de nascimento. O quê? O nome de Luana estava lá, mas o espaço para o pai envolvia outro nome. Um nome que Helena reconheceu instantaneamente. Era o nome de seu avô. Mas isso não faz sentido. A confusão se instalou e ela olhou para Luana, buscando uma resposta. O homem de capuz deu um passo à frente, quebrando o silêncio tenso. Seu avô não era quem você pensa. Ele foi envolvido em atividades criminosas e a sua família está conectada com um legado que você jamais imaginou. Na sala, a tensão aumentava a cada palavra. Luana, ela pode ser a chave ou a maldição. Helena olhou para Luana, que agora tinha um olhar de desespero e admiração. O que você quer dizer com isso? Luana questionou, sua voz trêmula. Antes que o homem pudesse responder, a mulher que tinha invadido a festa interrompeu. Não acredite nele. O que ele diz pode ser uma arma contra você. Seus olhos estavam cheios de uma verdade que Helena não podia ignorar. Você tá aqui para proteger seu interesse, não é? O homem respondeu, um sorriso cruel no rosto. A mulher apressou-se em se aproximar. Escute, Helena. O que você precisa saber é que todo esse tempo seu pai tinha um plano que envolve a família toda, e que nós precisamos desvendar para escapar disso. O caos se instalou na sala. A irmã de Helena estava em choque, movendo entre curar as feridas e exigir respostas. Você não tá falando sério, certo? Ele não pode ter feito isso. O murmúrio cresceu e a confusão tomou forma. Ele era um homem prestável, gritou Helena, quase esperando que algo mudasse a realidade que estava se desenrolando. Então, uma batida forte. Na porta, interrompeu Pudo. O som era repetido, quase como um tambor. O que está acontecendo aqui?
Uma voz profunda e autoritária irrompeu pela festa. O pânico tornou-se palpável e todos os rostos se viraram em direção à entrada. A xeque-mate. A polícia estava ali. Helena sentiu seu coração parar. Os morrões dos mistérios e segredos estavam prestes a se desmanchar. O homem de capuz se encolheu, seu semblante mudando de confiança para um pânico pleno. Ele se virou para Helena, seus olhos cheios de desespero. Precisamos sair, isso não acabou. E como se a situação não pudesse piorar. O homem começou a retroceder, mas Luana não recuou. Ela gritou. Então você não é meu verdadeiro pai? Quem você é, na verdade? O silêncio caiu novamente, e a pergunta reverberou como um eco ensurdecedor. O homem hesitou. Seus lábios se moveram, mas ele não disse nada. Então, antes que houvesse tempo para pensar, ele virou as costas e correu em direção à saída dos fundos. E a multidão reagiu de forma abrupta. Um tumulto generalizado se desenrolou. Todos os convidados tentando entender a situação. A polícia, Luana, a mulher, a irmã de Helena e ela mesma, perdida em meio ao turbilhão. Espere! Helena gritou, mas já era tarde demais. O homem desapareceu, como uma sombra que se esvai na escuridão. O caos se transformou em gritos e movimentos, a polícia invadindo o espaço e separando os grupos. Helena ficou paralisada, o coração batendo forte. Quais segredos estavam por trás daquela fuga? O que mais havia escondido a família? E a verdade que estava à espreita? O que mais Luana sabia? E o mais importante, quem eram eles de verdade? A situação se tornara um desespero absoluto. Helena percebeu que a festa que havia começado como uma celebração se transformara em uma revelação aterradora, e tudo o que conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. As luzes piscaram, e mesmo com o barulho em volta, tudo o que ela conseguia ouvir era o eco da pergunta: quem sou eu agora? E a festa, a verdade e o medo estavam prestes a colidir em uma nova dimensão, onde cada um teria que escolher de que lado ficar. O que a próxima virada do destino revelaria? O tempo parecia congelado. Helena encarava sua irmã, o coração acelerado, cheia de confusão e medo. Assim que os olhos da irmã encontraram os seus, ela viu a dolorosa realidade refletida em seu rosto. A mulher que entrou com um olhar furioso gritava que o passado estava decidido a se revelá-la, mas a adrenalina também trazia uma tensão quase palpável. A polícia, agora na porta, observava tudo. Mas o verdadeiro caos começou dentro de Helena. Quem? Quem é você? A irmã finalmente conseguiu perguntar, a voz fraca. O silêncio parecia um grito ensurdecedor. As palavras da mulher, os segredos que ecoavam pela sala, tudo tornava difícil respirar. Helena precisava de respostas. Mas antes que pudesse pensar, uma explosão. Negarolho cortou o ar da festa. E em meio ao tumulto um grito. É ele! É o pai! Ele tá na porta! O grito veio de uma das convidadas e todos se viraram, os olhares fixos na entrada. Helena congelou. O homem, encapuzado, agora estava de volta, mas algo estava diferente. O jeito que ele andava, a forma como seu olhar penetrava. Era como se ele tivesse pronto para enfrentar. Eu voltei, ele gritou, a voz ecoando. A verdade não pode ser calada para sempre. Todo mundo estremeceu ao ouvir a declaração. O homem segurava o papel e a expressão em seu rosto era uma mistura de dor e resolução. Você não sabe a verdade, Helena. Ele apontou o dedo. Sua vida é uma mentira e todos vocês estão presos numa tela de segredos. A incredulidade tomou conta da sala. E murmúrios começaram a surgir novamente. Eu sou seu pai, e você precisa saber a verdade. O tempo pareceu parar enquanto a revelação dele pairava no ar. O estômago de Helena se revirou. Como assim? Ele não poderia ser. A imagem que tinha do pai estava prestes a desmoronar. Não, isso não pode ser. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Você estava morto. Estava, mas não como você pensa. Ele estava ofegante, e o caos que havia se instalado na mansão parecia insignificante diante da declaração. Era um aviso. As pessoas estavam divididas entre a raiva e a confusão. Antes que alguém pudesse reagir, o homem avançou, empurrando os outros, causando agitação. Precisamos sair! Eles estão vindo!
Nesse momento, a porta foi aberta com força e uma figura conhecida entrou. Um velho conhecido da família. Alguém em quem Helena confiava. Você não deveria estar aqui. João! Gritou a mulher, sua voz carregada de alerta. Você vai colocar todos em perigo. O velho se virou e um brilho de reconhecimento surgiu no rosto de Helena. Mas isso não era tudo. Eu não sou o único que tem segredos. João segurou o papel que o homem carregava. E antes que alguém pudesse entender, ele começou a falar. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Helena, nossa mãe não é quem você pensa. Um silêncio completo caiu na sala. As palavras reverberaram e a realidade se despedaçou em 1000 pedaços. O alicerce sobre o qual sua vida estava construída era uma miragem. Os olhares ao redor eram de espanto, cerceando a sala em um manto de incerteza. O que você quer dizer? Perguntou Helena, sua voz um sussurro. Ela tinha outra vida, outra família, e agora ela quer voltar. O choque tomou conta de Helena, e a irmã dela estava pálida. Isso não pode ser, você está mentindo. Mas quando Helena olhou para os rostos ao redor, viu que não havia mais espaço para dúvida. Os convidados estavam chocados, e alguns já começavam a se afastar, seus rostos em silêncio, absorvendo a gravidade de tudo. A mulher mais uma vez tentou intervir. Você não sabe o que isso vai desencadear, Helena. Você precisa parar isso antes que seja tarde demais. Mas cada palavra dela parecia um eco distante. Então tudo desmoronou. O que mais estava escondido embaixo da superfície? O que aquilo significaria para Luana? O que Helena realmente sabia sobre sua família? No fundo, a única certeza era que o passado havia finalmente voltado e estava mais perto do que ela imagina. Ela sentiu um nó na garganta. O que viria a seguir? A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. O tempo parecia congelado. Helena encarava sua irmã, o coração acelerado, cheia de confusão e medo. Assim que os olhos da irmã encontraram os seus, uma dor aflita se manifestou no seu rosto. A mulher que havia entrado com uma fúria ardente, difícil de ignorar, gritava que o passado estava decidido a se revelar. Mas a adrenalina também trazia uma tensão quase palpável. A polícia agora na porta, observava tudo, mas o verdadeiro caos começou dentro de Helena. Quem é você? A irmã finalmente conseguiu perguntar, a voz fraca. O silêncio caiu como um peso das nuvens. As palavras da mulher, os segredos que ecoavam pela sala, tudo tornava difícil respirar. Helena precisou de respostas, mas antes pudesse processar mais alguma coisa, a porta da frente se abriu com força e uma figura conhecida entrou. Alguém que ela nunca esperava ver. Ali, era seu pai. Ele estava vivo. Pai! O grito escapuliu pelos lábios de Helena, um lamento de choque e incredulidade. O olhar dele estava vazio, perdido no tumulto da sala. Ele andou devagar, como se cada passo custasse. O que está acontecendo aqui? A tensão cortava o ar pesado, e uma onda de murmúrios percorreu os convidados, cada rosto transparecendo a confusão. Como você pôde fazer isso? Como você se atreve a voltar agora? A mulher da entrada gritou. Sua voz fio de um rancor que transformou o ambiente. Helena sentiu um aperto no peito. O pai estava ali, e tudo o que ela acreditou estava prestes a ruir. Eu estava tentando protegê-los. As palavras dele saíam como um sussurro, mas cada. Na sala percebeu a gravidade do que ele estava dizendo. Havia coisas que não poderia contar. Coisas que me forçaram a ficar longe. Proteger? Você não jogou em um mar de mentiras. A irmã de Helena estava fora de si, o rosto vermelho de indignação. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Ele parecia desesperado, uma sombra do homem que uma vez fora. Essas são realidades que eu não sabia como lidar. Então, em um movimento inesperado, o homem de capuz, que havia fugido antes, apareceu novamente, seus olhos ardendo com fúria. É fácil jogar a culpa nos outros. Ele apontou para o pai de Helena. Seu aspecto segue suas palavras como agravos. Vocês acham que esse homem é o único a mentir? Faz muitos anos que ele nos enganou. Mas a verdade está prestes a ser revelada. A sala ficou em silêncio absoluto. Helena olhou para o pai, que estava pálido, observando o homem. A conexão entre eles era tão estranha quanto familiar. O que você sabe? A pergunta carregava um peso que todos podiam sentir. Seu pai é parte de algo muito maior. A história dele é uma rede de crimes. E Luana, a voz dele hesitou. Então continuou. Luana é a chave para tudo isso. Você não pode deixar isso passar em branco.
Qualquer esperança que Helena tivesse se esvaiu. Que você tá dizendo? A confusão a deixava tonta. A defensora de Luana, a mulher, da entrada, olhou com desespero. Você não sabe a verdade. Luana não é só uma vítima. Ela tá conectada a uma herança que seu pai tentou apagar. Os murmúrios aumentaram. Perguntou-se sobre o passado. Helena sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O caos tomava conta da sala e cada rosto estava fixo nela, esperando uma reação. Não pode ser, não pode, meu pai não é um criminoso. Ela gritou, mas a dúvida começava a se abrir como uma ferida. No entanto, a atmosfera já estava saturada de tensão. E então, um estrondo. A porta foi arrombada e uma figura emergiu na entrada. Um policial com uma expressão certa, seguido por homens em trajes pretos. Helena sentiu pânico. Correndo pelo corpo. Arriscaram a segurança de todos, gritou um deles, avançando. Estamos aqui para prender todos os envolvidos. Gritos de pavor ecoaram enquanto o caos se instalava ainda mais. A mulher, que também se dizia mãe de Luana, tinha uma expressão de terror. O pai de Helena estava em choque. Mas antes que pudesse processar mal, Luana começou a gritar, fazendo uma revelação amarga. Eu não sou sua irmã. O impacto das palavras caiu como um raio. Todos pararam. O coração de Helena disparou. Ela não sabia onde se colocar. O quê? A sala estava em estado de choque enquanto ela olhava para Luana, a mente tentando entender. Eu sou filha do homem que você despreza. A verdade é que você é parte disso e seu pai nunca me quis por perto. O olhar de Luana estava enfurecido, mas também machucado. Tô no centro do que a sua família destruiu. E nesse instante, Helena percebeu que tudo em que acreditava estava em ruínas. Uma tempestade se aproximava, mas a conta estava apenas começando. O que mais poderia sair da escuridão? O que a verdade realmente significava? E, acima de tudo, o que a mantinha segura em um mundo tão distorcido? Helena ficou parada, os olhos arregalados, enquanto Luana desabafava. Eu não sou sua irmã. A sala ficou em um silêncio mortal, a tensão cortando o ar como uma faca. A confusão já era um turbilhão, mas agora parecia que todo mundo estava prestes a explodir. Como assim? O que você quer dizer? Helena mal conseguiu falar. Seu coração batia com força. Cada pulsação ecoava em seus ouvidos. Ela olhou para a mulher que havia entrado antes, a mãe de Luana. O olhar dela estava fixo em Luana, uma mistura de raiva e desespero. Luana, você tem que entender. Você não é só uma vítima. Você é parte de algo muito maior. A mulher a interrompeu, gesticulando como se estivesse agarrando alguma coisa invisível no ar. O seu pai não é quem você pensa. Ele escondeu tudo isso por anos. As palavras saíam como balas disparadas na direção de Helena e Luana. A sala tremia com a intensidade das revelações. Helena olhou para o homem de capuz, pensando que ele pudesse dar algumas respostas. Mas ele só observava, os olhos frios, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Quem sou eu, então? Luana questionou, a voz tremendo, lágrimas começando a escorregar pelo rosto dela. Helena queria dizer que estavam juntas, mas as palavras simplesmente não saíam. O que estava acontecendo? Nesse instante, uma batida forte na porta quebrou a tensão, como um trovão no céu limpo. Abra, polícia! Uma voz autoritária vinha do lado de fora. Os convidados começaram a murmurar em pânico, a sala se agitando como uma colmeia perturbada. Vamos! Temos que sair! O pai de Helena gritou, fazendo sinais para todos, mas a confusão era geral. Grito, empurrões, as pessoas se atropelando. Para encontrar a saída, o ambiente estava em completa desordem. Helena sentiu que a terra sob seus pés estava desaparecendo. Então, ela olhou para o pai novamente. Ele estava pálido, quase impotente diante da situação. Os olhos dele não mostravam nada além de medo. Helena percebeu que ele estava perdendo o controle, e isso a deixou ainda mais apalermada. O que você fez? Ela murmurou, as palavras saindo como um sussurro sufocado. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele gritou de volta, mas em sua voz havia um tom de desespero. Nesse momento, foi como se o tempo tivesse parado. A mulher impulsivamente avançou, enfrentando o pai de Helena. Você não pode fugir do que fez.
A sua hora tá chegando. E nesse último momento, tudo mudou. Helena teve um vislumbre de Luana, a expressão dela se transformando, como se uma nova emoção brotasse. Olhando de uma forma intensa, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Eu não sou só a filha do seu pai, ela disparou, a voz mais forte agora. Eu sou a filha de alguém que lhe traiu, e isso muda tudo. Uma bomba foi lançada na sala. Todos pararam, o murmúrio e a confusão cessaram. O olhar de Helena se fixou em Luana, e sua mente começou a trabalhar a mil. O que você está dizendo? A voz dela saía em esforço, cheia de angústia. Vocês não sabem. Sei sua mãe não sabe a verdade sobre o que aconteceu. O que ele realmente fez. O que há dentro de você pode mudar tudo. Luana pareceu mais uma vez vulnerável, mas ao mesmo tempo forte, como uma tempestade se aproximando. Helena estava projetando um futuro sombrio. A fúria em seu coração virou desespero. E quando o pai ia abrir a boca, Luana continuou, como se tivesse encontrado uma força que todos quantos estavam na sala não tinham. Ele não só escondeu você, ele me escondeu também, Helena. Eu faço parte de uma família que ele destruiu. Você precisa acreditar em mim. O momento se congelou, e então tudo explodiu. A porta se arrombou de uma vez. Policiais entraram com rostos sérios e armados, e ninguém tinha tempo para pensar. Abaixe as armas! Todos vocês! Um policial gritou, a voz dele ecoando no meio do pânico. Os convidados começaram a gritar. Uma confusão total se formou, enquanto Helena sentiu um nó na garganta. Os segredos estavam prestes a vir à tona, mas com isso, a realidade que ela acreditava poderia desmoronar completamente. E então, no meio daquele caos, Luana gritou ainda mais alto. Não podem nos prender. A verdade está prestes a sair. Todos precisam saber. As palavras dela correram como um incêndio, e antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, o homem de capuz desapareceu entre a multidão, seguindo em disparada em direção à saída. Nesse momento, com tudo acontecendo em uma fração de segundos, Helena teve uma única certeza. O que esperava seria muito mais terrível do que uma simples prisão. O que mais estava por vir? Que novos segredos seriam revelados naquela noite fatídica? As revelações estavam apenas começando, e Helena tinha certeza de que ninguém sairia ileso daquele lugar. Helena ficou paralisada, a adrenalina pulsando em suas veias. Luana gritou sobre quem realmente era, e tudo parecia girar. Gritos e pedidos de ajuda ecoavam ao fundo. A polícia estava na sala, mas o que mais a preocupava era a confusão em que sua vida se transformara. Mentes inquietas, corações apressados. Então uma voz familiar a cortou como uma faca. Isso não é verdade. Sua mãe, Dona Ana, entrou correndo, os olhos arregalados e cheios de choque. Luana não é filha dele. É uma mentira. O impacto das suas palavras fez com que o ar se tornasse pesado. Um peso frio invadiu o coração de Helena. Mas eu sou, Luana respondeu, a voz dela repleta de emoção. Você não sabe o que seu pai fez. Ele me escondeu. Sempre. O caos começou a se intensificar à medida que todos tentavam processar a cena. Até os policiais estavam olhando um para o outro, confusos. A tensão era palpável e o medo havia tomado conta da sala. Dona Ana se virou para o pai de Helena, que estava paralisado. Você não devia ter voltado. Não assim. Olha o que você fez. A raiva e o desespero moldavam seu olhar. O pai hesitou, mas a verdade nas palavras dela o fazia parecer perdido. Ana, o passado estava voltando para nos assombrar. O que significava aquilo? O que mais estavam escondendo? No fundo da sala, a mulher que havia entrado como mãe de Luana se aproximou. A verdade irá expor tudo. Não pense que pode nos calar. O clima estava prestes a explodir. Helena olhou para Luana, seus corações batendo em uníssono. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque. Antes que alguém pudesse se mover, as luzes da mansão piscaram e em um momento de escuridão, um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta se abriu com força e um grupo de homens armados invadiu o salão, todos vestidos de preto. Todo mundo no chão. Um deles gritou. A voz era um rugido que engoliu as palavras de espanto da multidão. A sala se tornou um campo de batalha, os convidados gritando e tentando se agachar. Helena foi empurrada e sua mente girou. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Luana foi puxada para o lado e Helena sentiu um pânico gelado.
Não, Luana! Ela berrou. Mas antes que pudesse alcançar, os estranhos começaram a gritar ordens. O pai de Helena estava em choque. E Dona Ana gritava em desespero. E em meio ao caos, uma revelação bombástica caiu como uma bomba. Tamo aqui para encontrar a verdadeira herdeira. A única que pode reverter tudo. O homem à frente gritou, e num movimento perigoso apontou para Luana. Você tem mais poder do que imagina, e estamos aqui para garantir que você não fuja de suas responsabilidades. Poder? Herdeira? Helena ficou paralisada. O que isso significava? Luana, a menina que ela achou que poderia ser sua irmã, tinha algo a mais? A conexão dela com o pai era parte de um quebra-cabeça sombrio que estava se formando ali na frente deles. O que mais poderia ter sido escondido? E ainda era a Luana que ela conhecia? A sala estava agora dividida. De um lado, os estranhos. Do outro, os amigos e familiares perdidos nas revelações. Helena se sentia como um barquinho à deriva no meio de um mar revolto. Dona Ana, em um gesto frenético, tentou proteger Luana. Saia daqui. Você não faz parte disso. O homem armado ficou furioso. Ela faz parte do legado que seu marido tentou enterrar. A revelação cortou a sala como um raio. A verdade estava à vista, mas a confusão só aumentava. Helena olhou para Luana, seus olhos agora cheios de uma força e determinação que ela nunca viu antes. O que você sabe? A voz de Helena tremia, mas sua cabeça estava cheia de perguntas. Então o homem armado continuou. Você não pode ignorar sua linhagem, Luana. O destino já está escrito. E com essas palavras, o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. O que mais seria revelado? O que isso significaria para todos eles? As perguntas começaram a martelar em sua mente, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de emoções e segredos. O que aconteceu depois daquela noite fatídica? E o que a próxima virada do destino reservava? Helena sabia que todas as suas certezas estavam prestes a serem arruinadas. A cena era caótica. Helena não conseguia distinguir entre gritos de medo e a frenética agitação da multidão. O homem armado havia invadido a festa como uma tempestade, e a tensão no ar era palpável. O tempo parecia passar devagar enquanto ela olhava para Luana, que estava ali, enfrentando tudo com uma intensidade que a surpreendia. Você não sabe o que você é, o homem gritou, apontando para ela, e a sala se silenciou novamente, como se todo mundo tivesse prendido a respiração. O que você está fazendo? O pai de Helena explodiu. Seu tom desesperado atingindo todos os cantos da sala. Mas não havia como voltar atrás. Luana, agora cercada por tantas verdades, começou a chorar, mas sua expressão era de coragem. Eu sou uma herdeira. O que meu pai fez mudou tudo. Dona Ana, ao lado, olhou para a filha com um misto de amor e dor. Luana, você é apenas uma criança. Você não precisa carregar essas verdades. O homem com a arma ignorou as palavras dela. Cada gesto seu transmitindo uma urgência aterradora. Ela é a chave. Vocês não conseguem ver? O pânico começou a se espalhar pela sala. Muitos tentando encontrar saída. Helena se sentia presa, a mente a 1000 por hora. O que você quer de nós? Ela gritou, tentando controlar o tumulto. Tamo todos juntos nessa. Mas as palavras não estancaram a ansiedade. Os policiais, que antes pareciam caras aliados, estavam agora numa posição contraditória, olhando para o homem armado, esperando uma ordem, uma chance de agir. A tensão aumentou, a música da festa agora trocada pelo barulho ensurdecedor do coração de Helena. Eu só quero saber a verdade, o homem gritou, e Helena viu os olhos de Luana se arregalarem. A verdade? O que se esconde nas sombras da sua família? Ele avançou um passo, a arma em punho. A sala estava à força máxima. Seus gritos não vai trazer a verdade de volta. Helena, disse, sua voz firme, lutando contra o medo que a invadia. Olhou para Luana e viu um brilho de determinação nos olhos dela. Precisamos enfrentar isso juntas. A mulher que disse ser mãe de Luana soltou um grito. Não! Se você descobrir demais, pode acabar se machucando. A verdade é um fardo que pode destruir você. O homem agora parecia no limite. Mas vocês precisam ouvir, sobretudo você, Luana. Aí, em um momento que fez o ambiente inteiro parar, ele se virou para Helena. Você quer saber o que seu pai fez? O que está escondido? Helena sentiu um frio na espinha. As palavras que estavam prestes a ser ditas poderiam não apenas destruir vidas, mas recriar tudo o que ela conhecia. O nó na garganta fez seu mindo parecer desmoronar. Diga! Diga agora! Nesse instante, a porta da frente foi aberta mais uma vez, e um policial alto entrou, sua postura rígida,
Stop! Todos vocês! Agora! O homem armado hesitou. O cenário mudou para um confronto iminente. O instinto de sobrevivência tomou conta. Então, em meio ao tumulto, Luana se aproximou do homem. Eu sei quem sou. Eu sou parte dessa história. A herança não pode ser um fardo só para você carregar. Nenhum outro som existia. Todo o ambiente parecia próximo de um clímax. Os policiais avançaram, as vozes e gritos se misturando e o rugido ensurdecedor. A presença de Luana trouxe esperança, um sopro de luz em meio à escuridão que o cercava. Precisamos expor isso. Tamo junto. Antes que mais algo pudesse ser dito, a tensão alcançou seu pico quando o homem armado levantou a arma, mas o policial mais próximo atirou no chão, a explosão ecoando por toda a sala. O barulho fez todos se encolherem, gritando em pânico. Desçam todos ao chão, agora! Gritou o policial novamente, e Helena se jogou em direção a Luana, com um firme abraço. A sala se tornava um caos, mas no fundo, uma sensação de força começou a emergir. A verdade estava prestes a ser revelada. Helena olhou para Luana e, por um segundo, seu olhar encontrou um entendimento mútuo. Um sinal de que, mesmo em meio a tanta desgraça, elas eram mais fortes. Juntas, e com isso ela sabia que, independentemente do que acontecesse, a batalha estava apenas começando. E agora, queridos amigos, é o momento de vocês tomarem uma atitude. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras incríveis venham até você. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, porque a próxima história pode ser ainda mais emocionante.